Oi, vamos lá, parte 2 do curso então. Agora que a gente já viu tudo que vai ser ensinado nessa parte, no vídeo anterior, sem mais delongas, vamos começar. Só uma delonga. A literatura para esse capítulo para essa parte é o Wenders, capítulo 1, ou o apêndice, primeiro apêndice do livro do Deleuze. Então, vamos ver equações indiferenças. Essas equações indiferenças vai ser a primeira estrutura matemática que a gente vai dar para a série de tempo. Série de tempo, no fundo, quando a gente estima um modelo de séries temporais, a gente está estimando os parâmetros de uma equação de diferença estocástica. Para a gente entender o que é isso, então, pensa que você está correndo numa pista de atletismo. Uma pista de atletismo tem esse formato meio ovalado, assim, e imagina que nessa sua corrida você não está fazendo nenhum treino especial, HIIT, fartlek, nem sei o que é isso, enfim, você não está fazendo nada disso, você está correndo o máximo que você pode. E imagina que nesse modelinho simples, a cada volta que você dá, você está um pouquinho cansado. Então a velocidade máxima que você consegue alcançar em cada volta é sempre um pouquinho inferior à velocidade máxima que você alcançou na volta anterior. Eu entrei no Wikipedia e descobri que um corredor médio corre a 9 km por hora. Corredor médio amador, né? Suponha que então você tenha começado a correr nessa pista de atletismo a 9 km por hora. Aí na volta, isso eu vou chamar de volta zero, V0. Na segunda volta, que é a V1, então o termo vai confundir um pouco, porque apesar de ser a segunda volta em termos de contagem, ela é a primeira volta depois da zero, V1. Então na V1, eu vou chamar assim para facilitar, você só vai atingir 80% da velocidade que você atingiu na V0. Na V0 você atingiu 9 km por hora, então na V1 você atinge 7,2 km por hora. Na V2 você vai atingir 80% da velocidade que você atingiu na V1. Na V1 você tinha atingido 7,2, então na V2 você vai atingir 5,76, 7,2 vezes 0,8. Nesse caso, né, duas perguntas assim vêm meio que na consequência desse tipo de situação. A primeira é, será que dava então para escrever uma relação entre a velocidade de uma volta com a velocidade da volta imediatamente anterior? E será que eu poderia conseguir escrever a velocidade do corredor em qualquer volta, dado que a velocidade inicial foi dada a 9 km por hora? A resposta para isso é sim e sim. Vamos começar com a primeira. A primeira é meio fácil, né? Você pensa, bom, se cada volta que esse cara está dando, ele está dando a 80% da velocidade da volta anterior, então a velocidade numa volta t qualquer vai ser sempre igual a 0,8 vezes a velocidade na volta t menos 1. Aí, para solucionar esse negócio, eu preciso saber qual é a velocidade no período zero. A velocidade no período zero é 9 km por hora. Dadas essas duas relações, né, a velocidade no período zero e a função, essa forma funcional entre Vt e Vt menos 1, eu consigo encontrar a velocidade desse corredor em qualquer volta, mas só vai me dar um pouquinho de trabalho. Bom, V0 é igual a 9 km por hora, porque eu estou dando. V1 vai ser igual a 9 vezes 0,8, que é 7,2. Aí V2 vai ser igual a 9 vezes 0,8 vezes 0,8, que vai ser 5,76, por aí vai. Mas se é assim, né? Se eu tiver só o V0, eu consigo falar para você qual é a velocidade desse corredor na volta t. É só fazer exatamente esse exercício. Vamos lá. Qual é a velocidade desse corredor na volta 3? Bom, a velocidade dele na volta 3 vai ser a velocidade dele na volta 2 vezes 0,8. Mas qual é a velocidade dele na volta 2? É a velocidade na volta 1 vezes 0,8. E a velocidade na volta 1 é a velocidade na volta 0 vezes 0,8. Então vamos começar. Qual é a velocidade na volta 0? 9 km por hora. Qual a velocidade na volta 1? É 9 vezes 0,8. No caso é 7,2. Qual é a velocidade na V2? É 9 vezes 0,8 vezes 0,8. E qual é a velocidade na V3? 9 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, que é 5,76 vezes 0,8, que é 4,61. Então, V3, né, a velocidade na volta 3 depois da volta 0, V3, é igual à velocidade no período 0, 9, vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, quer dizer, vezes 0,8 ao cubo. Então, me parece que dá para escrever uma relação geral. V3 é igual a 9 vezes 0,8 ao cubo. Então, Vt é igual a 9 vezes 0,8 a t. Tudo bem? Se é assim, a gente consegue escrever a velocidade desse corredor em qualquer volta.
qual a velocidade dele na volta zero? 0,8 elevado a 0 vezes 9. 9. Qual a velocidade do cara na volta 1? 0,8 elevado a 1 vezes 9, 7,2. Qual a velocidade na volta 2? 0,8 ao quadrado vezes 9, 5,76. Por aí vai. Vamos dar nome para isso aí. A primeira equação que a gente escreveu relacionando VT com VT menos 1 é o que a gente chama de equação em diferenças. No caso, ela é uma equação em diferenças de ordem 1. Por quê? Porque ela explica a velocidade na volta t, usando como única variável explicativa a velocidade no período t menos 1. Ou seja, volta t, a velocidade na volta t é função de vt menos 1. Como ela é só função de vt menos 1, ela é uma equação em diferenças de ordem 1. Se ela fosse função de vt menos 1, vt menos 2, ela seria uma equação em diferenças de ordem 2. E a gente chama essa segunda relação que a gente encontrou, que é a velocidade no período t, a velocidade t, né, a velocidade na volta t depois da volta zero, ela é dada por 0,8 elevado a t vezes 9, a gente chama isso de uma solução para a equação em diferenças. Solução para uma equação em diferenças. Eu já vou explicar assim, mais formalmente o que é uma solução, mas você pode ver, né? Uma primeira coisa que chama a atenção é que uma dependia da volta no período, velocidade na volta t-1, e essa aí não depende. Só que para eu chegar numa solução interessante, eu vou complicar um pouquinho mais isso aí. Nosso primeiro modelo foi muito simples, porque a gente considerava que sempre a sua velocidade na volta t era 80% da sua velocidade na volta t-1. Vamos pensar numa situação um pouquinho mais complicada em que ocorrem fatores que explicam sua velocidade na volta t, que não são necessariamente todos representados pela sua volta, a velocidade na volta t-1. O que eu quero dizer com isso? Bom, pensa, né? Se você deu a primeira volta a 9 km por hora, a segunda volta não vai ser necessariamente a 7,2. Pode ser que, sei lá, você não cansou tanto, ou que o vento foi favorável na V1, ou então que você estava ouvindo uma música e a música que tocou foi mais rápida ou mais lenta, sei lá, te motivou, te deixou mais paradão. Sei lá, alguma coisa pode ter acontecido que não é a VT-1, que pode explicar a sua velocidade em t. Quando a gente tem um termo que representa tudo aquilo que não é o t-1, a gente chama isso de termo de erro, certo? E esse termo de erro não é determinístico, ele é aleatório. Então, o jeito de chamar ele é de termo estocástico. Quando a gente acrescenta ele no modelo, como eu estou colocando aqui, a gente tem uma equação em diferenças estocástica, porque ela tem um termo estocástico que é esse var epsilon aí, o epsilon t. Tudo bem, é var epsilon, mas eu chamo de epsilon. Muito bom. Vamos complicar um pouco mais ainda. Esse modelo inicial ele era simples porque ele assumia que, dada a volta zero, as voltas adicionais iam ser sempre dadas a uma velocidade de 80% da velocidade da volta anterior. Acontece que, se for assim, rapidinho você chega em zero, né? Rapidinho você está se arrastando na pista, na verdade dá para ver que depois de 34 voltas, a sua volta, eu fiz a conta aqui, sua volta vai ser dada a 0,00, quer dizer, com duas casas decimais, sua velocidade vai ser zero. Mas antes você já estaria se arrastando na pista, sei lá, rolando, não sei como é que você estaria, mas não estaria correndo. Pode ser que você nunca corra abaixo de, sei lá, 5 km por hora, que foi a velocidade que eu achei que era razoável. Então, você imagina que você nunca corre menos que 5 km por hora. Aí eu posso mudar um pouquinho essa formulação. Eu posso colocar um componente estocástico e posso falar, de novo, para representar esse cansaço, que cada volta adicional vai ser dada pela seguinte relação, né? 5 km, que é a sua base, mais 20% da velocidade da volta anterior. Então, se na volta anterior você correu a 9 km por hora, nessa você vai correr a 5 mais 0,2 dos 9, quer dizer, 5 mais 20% dos 9, 1,8, você vai correr a 6,8 km por hora, mais o componente estocástico. Beleza? Bom, se a gente souber a velocidade inicial, 9, a gente consegue encontrar a velocidade na volta 1, que foi a primeira pergunta que a gente resolveu lá quando o modelo era mais simples. Agora a resposta é mais ou menos, porque já que tem esse componente estocástico, a gente nunca vai conseguir se livrar dele, porque ele não é previsível, ele é estocástico, ele é aleatório. Já que ele é aleatório, a gente sempre vai depender disso.
a gente pode falar qual vai ser a sua velocidade na volta 1, dado que sua velocidade descrita por essa equação em diferenças aqui. Bom, sua velocidade na volta 1 vai ser dada por 5 mais 0,2 vezes a velocidade na volta 0, que é o 6,8, né, que eu falei para vocês que vai ser 5 mais 1,8, que é o 0,2 vezes 9, só que vai ser somado a isso um componente aleatório. Esse componente aleatório pode ser 0. Vamos começar a ver só um gráfico do que aconteceria se esse componente aleatório fosse 0, sempre, né? Quer dizer, vamos ver como é que seria o gráfico dessa equação em diferenças sem o componente estocástico. Note, né, que a sua primeira volta foi dada a 9 km por hora, a segunda, a V1, né? Eu falo segunda, mas a volta V1 foi dada a 6,8. E rapidinho, ela estabilizou em 6,25. Por que 6,25? Eu vou deixar vocês pensando, mas note que 6,25 é igual a 5 dividido por 0,8. E 0,8 é igual a 1 menos 0,2. Perceba que 1 menos 0,2 é o que acontece se VT menos 1 for igual a VT, né? Eu poderia subtrair dos dois lados da igualdade, e aí eu poderia passar 1 menos 0,2 dividindo 5 e chegaria em 6,25. Mas por que eu posso fazer isso, né? Dá uma pensada aí, dá uma meditada sobre o assunto. Mas rapidinho, sem o componente estocástico, a sua velocidade estabilizou em 6,25 e ela vai ficar em 6,25. Beleza? Vamos complicar um pouquinho isso. Vamos colocar um termo estocástico. Eu simulei uma variável aleatória no Excel, que eu gerei números aleatórios normalmente distribuídos, condizentes aí com a nossa... Eu chutei aí uma valor esperado de 5 km por hora e um desvio padrão sei lá de quanto. E aí eu gerei esses números aleatórios e coloquei esse choque na equação em diferenças para velocidade VT. Claro que o gráfico não está mais tão bonitinho, porque em cada período a sua velocidade vai depender de um termo aleatório, que é normalmente distribuído, beleza? Então a velocidade na volta 0 é 9 km, porque isso é dado, 9 km por hora. Na volta 1 eu já sei lá, vai depender. Vai ser 5 mais 0,2 vezes 9 mais um choque, que é o εt. Vamos responder a segunda questão, que foi feita lá originalmente naquele modelo mais simples, em que não tinha nem intercepto, nem componente estocástico. É possível encontrar, então, uma equação para sua velocidade num período t, numa volta t qualquer, por acaso, vamos encontrar para V3, que não dependa de V2, só dependa de V0, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima no slide, né, anterior. Então, dá, mas ela também vai depender dos choques, também vai depender dos erros passados. Para ver isso, vamos fazer uma estratégia que chama substituição recursiva. O que é substituição recursiva? Bom, eu sei escrever V3. V3 é igual a 5 mais 0,2 V2 mais o termo de erro do V3. No entanto, essa mesma forma funcional é a que a gente usa para escrever V2. V2 é 5 mais 0,2 V1 mais ε2. Então, dá para substituir esse V2 no V3. Vai ficar V3 é igual a 5 mais 0,2 vezes aí o nosso V2, que é 5 mais 0,2 V1 mais ε2 mais ε3. Eu falei, var epsilon, mas beleza, vocês entenderam. Ou seja, V3, aí eu rearranjei e cheguei nessa última forma funcional. V3 é igual a 5 mais 0,2 vezes 5 mais 0,2 ao quadrado vezes V1 mais 0,2 ε2 mais ε3. Eu rearranjei porque eu vou ilustrar a forma geral com isso aqui. Esse rearranjo foi simplesmente feito apliquei a distributiva e coloquei tudo que não tinha V1, o único componente que estava multiplicando V1 e tudo que era componente aleatório e coloquei parênteses para separar. Beleza? Perceba que tem algum padrão já aparecendo. Tá? A volta 3 foi composta aí por 5 mais 0,2 vezes 5 mais 0,2 ao quadrado vezes V1 mais 0,2 ε2 mais ε3. Vamos lá. Vamos continuar. A gente também conhece V1. V1 tem a mesma forma funcional. V1 é igual a 5 mais 0,2 V0 mais ε1. Então, vamos substituir o V1 na equação anterior,
essa aqui. Vamos substituir o V1 aqui. Vai ficar assim, 5 mais ponto 2 vezes 5 mais ponto 2 ao quadrado, vezes V1, que é 5 mais ponto 2 V0 mais ε1, mais ponto 2 ε2 mais ε3. Vamos rearranjar? Então, o V3 ficou igual a 5 mais ponto 2 vezes 5 mais ponto 2 ao quadrado, vezes 5 mais ponto 2 ao cubo, vezes V0, mais ponto 2 ao quadrado, ε1, mais ponto 2, ε2, mais ε3. Mais sinteticamente ainda, a gente pode escrever essa relação usando somatório. O que é o primeiro somatório? Né? 5 mais ponto 2 vezes 5 mais ponto 2 ao quadrado vezes 5. Bom, dá para eu isolar o 5, né? Vai ficar 5, abre parênteses, 1 mais ponto 2 mais ponto 2 ao quadrado. Então, isso é igual a 5, que multiplica o somatório de ponto 2 elevado a j, sendo j indo de 0 até 1. Por quê? Quando j for igual a 0, eu tenho ponto 2 elevado a 0 vai dar 1, mais ponto 2 elevado a 1, mais ponto 2 elevado ao quadrado. É exatamente o que está no parênteses, é o que está escrito nesse somatório. O segundo termo não tem o que fazer, vai continuar ponto 2 ao cubo vezes V0. E o último termo, entre parênteses, o que dá para fazer com ele aqui? Ó, não dá para fazer grandes milagres, mas dá para ver que o ε3 está multiplicado por 1, o ε2 está multiplicado por ponto 2 elevado à primeira, e o ε1 está multiplicado por ponto 2 elevado ao quadrado. Então, um jeito de escrever isso é assim, ó, como o somatório de ponto 2 elevado a j. Quando j for igual a 0, ponto 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. O que está multiplicado por 1 ali? O ε3, né? Então, eu escrevo ali ε3 menos j, porque quando j for igual a 0, eu vou ter ε3 menos 0, próprio ε3, multiplicado por ponto 2 elevado a 0, que é 1. Então, eu vou ter ε3. Quando eu tiver j igual a 1, eu vou ter ponto 2 elevado a 1 vezes ε3 menos 1, que é 2. Então, ponto 2 vezes ε2. Eu estou explicando passo a passo, né? Mas assim, se tivesse uma lousa, eu ia estar escrevendo isso aí. Mas é relativamente simples, é só uma questão de se acostumar. Eu sei que no primeiro momento que você faz substituição recursiva é difícil colocar em notação de somatório, mas é questão de costume. Mas aí a gente acaba escrevendo nessa notação que é bastante sintética. Mas olha que interessante também. Parece que está aparecendo um outro padrão, né? Ó, V3, ali o ponto 2 está justamente elevado ao cubo, 3, 3, né? Os somatórios vão de 0 até 2, que é 3 menos 1. Será que isso vale para qualquer t? Quer dizer, que se eu tivesse V4, será que seria ali ponto 2 elevado à quarta, e ali nos somatórios eles iriam de j até 3, porque seria 4 menos 1, né? No V3 é 2. Então, se fosse 4, no V4, será que seria ali em cima 3? No V5, será que ali em cima seria 4? E a resposta para isso é sim. Exatamente sim. A gente consegue escrever essa relação, então, entre V3 e... depois a gente vai ver que isso é a solução para a equação de diferença, dependendo só de V0, desse jeitinho. E a gente pode escrever essa mesma solução para qualquer t. A gente vai poder sempre relacionar a velocidade em vt, nesse caso, como o 5 ali, né, que é a nossa velocidade inicial, vezes, inicial não, a intercept, né, basal, vezes o somatório do ponto 2 ali, elevado a j indo de 0 até t menos 1, em particular, quando era no V3, a gente estava indo de 0 até 2. Depois, a gente vai somar isso ao ponto 2 elevado a t, no caso particular, quando era a volta 3, o t era 3. E aí, a gente vai somar isso a um termo que tem um somatório indo de 0 até t menos 1, de 0,2 elevado a j, multiplicado pelos termos de erro, epsilon, no índice t menos j. Em particular, ali no nosso exemplo com V3, o somatório ia de 0 até 3. E isso é a solução para a equação em diferenças. Vamos formalizar tudo isso aí que a gente viu. Equação em diferença, então, conceituando, depois da gente ter visto esse exemplo inicial. Considere a função y igual a f de t. Quando a gente avalia
a função em um valor específico t asterisco, a gente vai ter um valor específico para a variável dependente que a gente vai chamar de yt asterisco. Em econometria de série de tempo, em geral, t representa tempo. Uma forma mais concisa de representar toda a sequência, né, de variáveis, né, eu tenho lá o meu y, ele tem determinados valores em yt-1, t-2, t mais 1, t mais 2, a gente só coloca o yt entre chaves, né, e muitas vezes assim tem gente ainda que representa o t, coloca um subscrito t indo de menos infinito a mais infinito, tem gente que põe isso. Uma equação de diferença então de ordem p é aquela que relaciona o yt ao seu passado até a defasagem p. Se ela é de ordem p, ela relaciona até o yt menos p. Aí a gente diz então que ela é uma equação em diferenças de ordem p. Se p fosse igual a 1, a gente só ia estar usando o passado primeiro, né, da primeira defasagem para explicar a minha variável yt. Aí ela seria uma equação em diferenças de ordem 1. Vamos formalizar agora o que é uma solução para uma equação em diferenças. A gente viu lá em cima, na equação 4, que Vt, a velocidade em Vt, era igual a 5 mais ponto 2 Vt menos 1 mais Epsilon-t, que era a equação com termo estocástico e velocidade mínima, né, por assim dizer. Uma equação desse tipo pode ser escrita de forma geral em termos de variáveis que a gente está acostumado, né? Ao invés de Vt, a gente escreve essa variável dependente como yt, aí a defasagem dela eu vou chamar de yt menos 1. O ponto 2, que foi um número qualquer que eu que determinei, a gente vai chamar de φ, que é um negócio que a gente vai ter que estimar. E o componente aí, o intercepto, eu vou chamar de c. Eu estou chamando de intercepto porque eu já estou pensando na nomenclatura de econometria, tudo bem? Mas tem vários outros termos para esse c. O epsilon-t continua igual, o termo de erro é o mesmo. Aí a gente pode definir, então, o que é uma solução para uma equação em diferença. A equação para uma equação em diferenças é aquela que expressa yt como função de três coisas muito importantes. Primeiro, elementos da sequência de epsilon-t, quer dizer, a partir do momento que eu tenho o meu termo estocástico, para eu encontrar uma solução, quer dizer, para encontrar a velocidade, no exemplo da velocidade, para encontrar meu yt, falando em termos gerais, em qualquer t, eu agora preciso considerar todos os termos de erro até t. Então, eu vou depender dos elementos da sequência dos termos de erro, eu vou depender do tempo, e vou depender da condição inicial de yt. Eu vou depender da condição inicial, no caso, y0. No nosso exemplo da velocidade, eu ia depender necessariamente da velocidade 9 km por hora que eu dei para vocês. Vamos encontrar, então, essa solução geral. A gente já encontrou a solução no nosso exemplo a solução geral para o nosso exemplo da corrida. Vamos ver em termos de y's, c's e epsilons. Muito bem. Equação em diferença. Vamos ver primeiro essa aula inteira sobre equações de primeira ordem. A gente vai ver equações de segunda ordem daqui a pouquinho. Dificulta um pouco. Vamos resolver então essa equação de diferença de primeira ordem. Tá aí. A equação de diferença de primeira ordem é dada por essa relação. Com essa forma funcional, a gente pode escrever o yt menos 1 e substituir no yt. O yt menos 1 é c mais φ yt menos 2 mais epsilon-t menos 1. Substituir isso aí, vai dar yt é igual a c mais φ, o yt menos 1, que é c mais φ yt menos 2 mais epsilon-t menos 1, mais o epsilon-t. Se eu fizer a distributiva dos φ's aí e rearranjar esses termos, eu vou ter aquilo que a gente tinha visto no exemplo em particular. Yt é igual a c mais φc mais φ ao quadrado de yt menos 2 mais epsilon-t mais φ epsilon-t menos 1. Isso foi o resultado da nossa primeira substituição recursiva. Só que eu sei qual é o yt menos 2, porque se eu tenho a equação em diferença lá em cima de primeira ordem dada por aquilo ali, com isso eu consigo fazer o yt menos 2 do mesmo jeito que eu fiz o yt menos 1 aqui. O yt menos 2 é dado por c mais φ yt menos 3 mais epsilon-t menos 2. Substituo isso. Vai ficar esse monstrinho aqui. Rearranjando, vai ficar yt igual a c 1 mais φ quadrado mais φ ao cubo yt menos 3 mais a sequência de erros. Se a gente continuar fazendo esse processo de substituição muitas vezes, a gente vai ver um padrão. Que padrão é esse? É exatamente aquele que a gente viu no nosso exemplo em particular. A gente vai ter que o yt é igual ao c, que é o nosso intercepto, multiplicado pelo somatório de todos os φ's elevados a j indo de 0 até t menos 1.
somado a um φ, que é o termo que está vindo antes do yt-1, que seria o nosso coeficiente, o que a gente vai ter que estimar com a econometria, φ elevado a t, multiplicado pelo y inicial, y0, mais o somatório do φ elevado a j, vezes epsilon-t menos j, j indo de 0 até t menos 1. É exatamente igual ao que a gente fez, eu só estou formalizando isso em termos de y's, e c's e epsilons. E é isso que eu tento descrever aqui. O v era exatamente o caso particular da equação que a gente tinha visto. Lá em cima de velocidade de corrida, que foi o exemplo mais prático que eu quis dar. A forma geral é idêntica. A gente só está formalizando e deixando em termos de variáveis convencionais, a solução. Note por que ela é uma solução, né? Porque ela satisfaz aqueles três elementos que foram colocados. Ó, ela expressa a variável dependente yt como função dos elementos da sequência de epsilon-t, do tempo t, perceba aí que o tempo está aparecendo em vários termos da nossa equação, e da condição inicial yt. Portanto, no exemplo da velocidade, a nossa velocidade dada por essa relação é uma solução da equação em diferenças, para aquele exemplo, porque ela depende dessas três condições que a gente tinha dado. Em particular, ela depende de uma sequência inteira de choques, uma sequência inteira de elementos aleatórios, que a gente não pode controlar ou prever. Então, se a gente tiver de posse dos parâmetros φ, c e da condição inicial y0, e do momento do tempo, né, e da sequência de choques aleatórios, a gente pode construir o resultado numérico para a série toda. A gente consegue reconstruir a série toda e consegue reconstruir o resultado, quer dizer, a gente consegue achar a velocidade, no exemplo da velocidade, do corredor em qualquer momento. Isso é uma solução da equação em diferença. Vamos ver, então, uma coisa importante que é assim, ó, se o choque vai afetar a minha velocidade e toda a sequência de choques afeta a minha velocidade, será que eu consigo saber qual é o impacto na minha velocidade hoje de um choque há 2 voltas atrás? Será que se eu corri muito mais rápido que o convencional há 2 voltas atrás, isso vai estar me afetando agora? É isso que a gente vai ver agora. Essa formulação matemática consegue dar isso para a gente. No nosso exemplo, como eu falei, vamos tentar avaliar, né, quanto que um choque na sua velocidade a 3 voltas atrás, quer dizer, epsilon t menos 3, vai afetar a minha velocidade agora, na volta t. Bom, a gente sabe que para j igual a 3, o coeficiente que vai estar multiplicando o epsilon t menos 3 ali é 0,2 elevado ao cubo, né? Ali, é só olhar para aquele termo ali e ver que é 0,2, eu quero epsilon t menos 3. Então, para j igual a 3, eu vou ter 0,2 elevado a 3, multiplicando epsilon t menos 3. Então, eu vou tentar avaliar qual é o efeito de um choque que o corredor recebeu na volta t menos 3, 3 voltas atrás, na velocidade dele na volta t, na velocidade dele na volta que ele está dando agora. Só que eu sei quanto é que é 0,2 ao cubo. 0,2 ao cubo é 0,008. Então, se eu tiver corrido acima do normal 3 voltas atrás, significa que agora eu vou estar correndo 0,008 km por hora a mais. Beleza? Quer dizer, se eu tiver tido um choque de 1 km por hora lá 3 voltas atrás, eu vou estar correndo 0,008 km por hora a mais na volta t. É isso que esse modelo está falando para a gente. Faz sentido isso? Não sei lá se faz. Agora faz, porque é isso que eu estou falando que assim que o corredor funciona. Se ele funciona assim, a gente pode ficar bolando formas alternativas para explicar como esse cara funciona. Por exemplo, esse mais ponto 2 podia ser um menos ponto 2. Se eu tiver corrido mais lá atrás, eu posso estar correndo menos agora. Mas como eu estou supondo que o coeficiente aí, ponto 2 é positivo, dizer que uma pessoa teve um choque de 1 km por hora, ou seja, 3 voltas atrás eu corri 1 km por hora a mais, por causa de um termo de erro qualquer, sei lá, tocou uma música que eu gostava muito, aí eu fiquei animadão e saí correndo. Esse choque, ainda 3 voltas depois, ainda está sendo sentido, ainda que de forma modesta, né? Porque 0,008 km por hora não é muito.
Então, encontrar o coeficiente, o φ, no fundo, é encontrar o efeito parcial que o epsilon t menos 3, no nosso exemplo, tem sobre o nosso VT. Para encontrar o efeito de um epsilon t menos j em particular, é só a gente fazer a derivada parcial, né, do y em relação ao epsilon t menos j. É só voltar, né, para a nossa forma funcional aqui. Vou voltar para a forma genérica, né, para ficar talvez mais simples. Você olha aí, qual a derivada parcial de y em relação a epsilon t menos 3? Bom, se eu fizer a derivada de y em relação a epsilon t menos 3, o termo que está multiplicando a epsilon t menos 3 é justamente φ elevado ao cubo. E se for a derivada de yt em relação a epsilon t menos j qualquer, sei lá, vai ser φ elevado a j. Beleza? Quer dizer, qualquer período que você queira colocar em particular para avaliar o choque, né, de j períodos atrás, fazer a derivada parcial, você vai ver que o termo que está aí é φ elevado a j. Então, qual é o efeito do erro de 4 períodos atrás? Φ à quarta. Qual é o de 5 períodos atrás? Φ à quinta. É isso aí. Então, a derivada parcial de yt em relação a epsilon t menos j é φ elevado a j. Essa mesma lógica pode ser usada para o efeito parcial do futuro, certo? A gente está pensando no choque no passado, mas eu posso pensar o seguinte, se eu correr mais nessa volta aqui, que eu estou correndo, qual vai ser o impacto desse choque positivo que eu estou dando daqui a j períodos? Esse impacto também vai ser dado por φ elevado a j. O que vale para o passado, vale para o futuro. A gente está escrevendo uma equação de diferenças no final. Muito bem. Dado que a gente viu isso, a gente pode avaliar o que vai acontecer com a nossa equação em 3 casos diferentes. Quando o módulo de φ é menor que 1, quando o módulo de φ é igual a 1 e quando o módulo de φ é maior que 1. Eu simulei alguns dados aqui para a gente ver o que vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que o φ é igual a 0,8 e o choque foi de 1 km por hora. Significa que se eu correr mais, né, que o normal em um determinado período, eu corri 1 km por hora a mais, aquele 1 lá no período zero. No próximo período, eu vou ter um efeito de 0,8 km por hora. Quer dizer, na V1, eu estou agora na VT. Na VT mais 1, o fato de eu ter corrido 1 km a mais na VT vai me impactar 0,8 a mais na VT mais 1. Tudo bem? Então, se meu φ é igual a 0,8, significa que cada volta adicional, o efeito desse meu choque de 1 km por hora vai diminuir cada vez mais. Então, o efeito dele no período subsequente ao período em que eu tive esse choque vai ser de 0,8. Depois, no período seguinte, ele vai ser de 0,8 ao quadrado, depois de 0,8 ao cubo, depois de 0,8 ao quarta, e ele vai descendo. Você pode ver que ele chega a zero em não muito tempo. Aí depois de, sei lá, até demora, né? Você imagina que o que ele está dizendo é que se o seu φ for de 0,8, vai demorar aí sei lá, uns 16, 17 voltas para você não sentir mais o efeito positivo que esse gás que você deu teve sobre a sua velocidade. O que acontece quando o módulo do φ é menor que 1, no entanto, o φ é menor que 0, quer dizer, o φ é negativo? Bom, se o módulo do φ é menor que 1, a gente vai ter que o choque vai se dissipar ao longo do tempo também. Então, pensando no nosso exemplo de velocidade, se em um determinado momento eu tive um choque de 1 km por hora adicional, quer dizer, eu corri mais rápido 1 km por hora. Esse é o meu termo de erro, né, o meu choque positivo. Significa que esse menos 0,8 me indicaria que na volta subsequente a desse choque, eu correria mais devagar, em 0,8 km por hora. Só que na outra volta, depois de eu ter corrido mais devagar, eu vou correr mais rápido, 0,64 km por hora. Por que isso? Porque menos 0,8 vezes menos 0,8 dá mais 0,64. Então, os choques, o efeito do choque vai ficando cada vez menor, ele vai se dissipando ao longo do tempo, e o sinal dele, quer dizer, o quanto ele afeta a minha variável yt, ele vai mudando. O sinal dele é positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Tudo bem? Isso, então, é o efeito de um choque, como o choque se dissipa quando o meu φ
menor que 1 em módulo, no entanto, negativo. O que vai acontecer quando o φ é igual a 1? Bom, se meu φ for igual a 1, o efeito do choque nunca vai se dissipar. Significa que se em determinada volta aí na minha pista de atletismo eu corri 1 km por hora mais rápido, eu vou correr 1 km por hora mais rápido para sempre, até quando eu resolver parar. É isso que um φ igual a 1 quer dizer. Bom, se a gente já viu o que acontece quando o φ é menor que 1 em módulo, ou quando ele é igual a 1 quando ele é igual a 1, ele está errado, aquele é φ igual a 1. A gente falta ver o que acontece quando o φ é maior que 1. Quando o φ é maior que 1 em módulo, o que acontece é que o efeito do choque não só nunca vai se dissipar, como ele vai ficar cada vez maior. Seria, no nosso exemplo da corrida, o equivalente a dizer que se eu corri mais rápido em um determinado período, eu vou correr ainda mais rápido nos períodos subsequentes, como efeito desse gás que eu dei em uma volta. O choque, né, o efeito do termo de erro, não só não se dissipa, como ele acrescenta, ele acelera a minha variável dependente. Isso é importante porque a gente vai ter que estudar algumas questões não só de efeito de choque, mas de estabilidade mesmo. Então vamos resumir. Se o módulo do φ é menor que 1, o efeito do choque diminui, se dissipa, desaparece, quanto maior for o J, quanto mais tempo eu estiver olhando aí para a minha série. Se o φ for igual a 1 em módulo, o efeito do choque é constante e não se dissipa. Ficar para sempre igual. Quando o φ é maior que 1 em módulo, a gente tem que o choque não só não se dissipa, como ele vai ficar cada vez maior. Sendo assim, a gente diz que quando o módulo do φ é menor que 1, o sistema é estável ou convergente. Quando o módulo do φ é maior que 1, a gente diz que ele é divergente ou explosivo. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente precisa ter um sistema estacionário para conseguir fazer valer nosso estimador de mínimos quadrados ordinários. Aqui a gente vai gastar um pouco de tempo para entender o que é um sistema estável, quais são as propriedades importantes do sistema estável, ou seja, a gente vai aprender melhor como modelar um sistema, uma equação em diferenças, quando o φ tem seu valor em módulo menor que 1. É essencial para que a gente consiga fazer nossas estimações dos modelos de séries de tempo de forma informativa. Não quer dizer que a gente não consiga estimar sistemas que não são estáveis, mas a gente precisa de um conjunto de técnicas, né, uma tecnologia diferente. Nas próximas aulas, a gente vai ver como acha a equação para a solução de equação em diferenças de primeira ordem de uma forma um pouco mais geral, e aí eu já traço o paralelo com as equações em diferença de segunda ordem e de ordens mais altas. E com isso a gente termina esse tópico e volta para a econometria. Mas eu gostaria de deixar indicado algumas leituras adicionais que são importantes para quem quiser aprender um pouco mais disso. O livro do Chiang, né, o primeiro, ele tem dois, né? Ele tem um que é o Elements of Dynamic Optimization, que ele é um pouquinho mais avançado, mas mesmo o Fundamental Methods of Mathematical Economics, que é interessante, ele é bem, assim, ele é um livro meio que de graduação, assim, mas ele tem capítulos interessantes em equações em diferenças, eu acho que vale a pena ler. E tem dois livros legais para quem quiser se aprofundar mais nisso, para parte de modelos econômicos mesmo, que é o livro do Gandolfo e o livro do Sawyer. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.